O Manchester City goleou o West Ham por 4-1 aqui no Etihad Stadium, num jogo em que teve como grande notícia, como grande manchete, como grande tema, a conexão Brasil-Noruega, a conexão Savinho e Haaland. 2 assistências do brasileiro para os 2 gols marcados pelo camisa 9. Aliás, das 7 assistências do Savinho nesta temporada com a camisa do City, 5 foram para o camisa 9. Parece algo natural, porque se você joga de ponta no Manchester City, você procura o Haaland, mas ninguém nessa temporada deu mais assistências para Haaland do que o brasileiro Savinho. Então é uma conexão que funciona para os dois lados, né? O Savinho, que hoje entregou a melhor atuação dessa primeira temporada com a camisa do Manchester City. Além das 2 assistências, ele fez um meio gol, né? Porque tecnicamente o gol foi contra do Coufal, teve um desvio determinante, o gol foi corretamente marcado como contra, mas a jogada foi do Savinho para abrir o placar para o Manchester City. Depois, a primeira das 2 assistências sai numa grande jogada pela ponta esquerda, mais uma vez o Savinho jogando na ponta esquerda, onde ele brilhou pelo Girona na temporada passada, dá um drible da vaca e faz um cruzamento tecnicamente muito difícil no segundo pau para o Haaland fazer o segundo do Manchester City de cabeça. Perdão, tive que mexer aqui porque um carro do City passou. E no segundo tempo, o Savinho, já pelo centro do campo, dá um passe meio de camisa 10, uma assistência muito bonita para o Haaland, que está aqui, ó. O Erling Haaland está aqui no campo, ó, brincando com algum amigo, com alguma pessoa que ele conhece. Enfim, o Haaland, ele fez o segundo gol dele na conta pessoal. Aliás, nos últimos 2 jogos, o Haaland fez 3 gols, o mesmo número dos 8 jogos anteriores dele nessa temporada. Ele que chega a 16 gols nesta Premier League, é o vice-artilheiro, está a 1 de Salah, que entra em campo neste domingo contra o Manchester United. O Haaland, que dos 16 gols, quase um terço foi contra o West Ham. Tinha feito 3 no turno, agora faz 2 no retorno. Na temporada inteira são 21 gols em 27 partidas. Inclusive, a saúde física do Haaland é outro ponto interessante dessa temporada, tá? Porque ele consegue, agora no dia 4 de janeiro, ter 63% dos minutos que ele teve em toda a temporada passada e 58% do que ele teve na primeira temporada em 22-23. Então, é um Haaland mais saudável. Dos 28 jogos do City na temporada, ele foi titular em 27. E só não jogou em uma partida na goleada sofrida por 4-0 para o Tottenham aqui no Etihad Stadium. Então, essa conexão, ela brilhou muito hoje aqui, entre o brasileiro Savinho e o norueguês Haaland. O Manchester City consegue essas 2 vitórias consecutivas pela primeira vez desde outubro. Também, desde outubro, não conseguia fazer 4 gols na mesma partida. Muita gente pode perguntar e ter a impressão de que o Manchester City voltou. Eu discordo. Acho que ainda é muito pouco. São 2 vitórias, jogando mais ou menos. Hoje melhor do que contra o Leicester, sem nenhuma dúvida, mas ainda assim com vários momentos de instabilidade, principalmente no primeiro tempo, quando o City teve um pouco de sorte ao conseguir sair para o intervalo com 2-0 no placar. Poderia ter sofrido 1 ou 2 gols, mas ainda assim são 2 vitórias contra 2 times muito frágeis, né? Leicester e West Ham. Um termômetro maior ele se avizinha nas próximas 3 rodadas. Ipswich e Brentford fora e depois recebe o Chelsea. 2 jogos complicados em 2 estádios complicados e um jogo complicado, claro, contra esse Chelsea, que por mais que viva nesse momento um declínio na temporada, será sempre um time difícil de você enfrentar, mesmo que aqui no Etihad Stadium. Então, depois dessas 3 rodadas, e nesse meio do caminho ainda vai ter uma visita ao PSG pela Liga dos Campeões, aí a gente vai ter um termômetro um pouco melhor se esse City está voltando a algo parecido com o que é extraordinário, ou pelo menos algo melhor do que vinha sendo. 34 pontos em 20 rodadas, está a 3 pontos do 4º colocado Forest, que joga ainda nessa rodada, na segunda-feira, visita o Wolverhampton. Para quem ainda considera o City brigando pelo título, algo que eu não considero nesse momento, são 11 pontos de distância para o Liverpool, que tem 2 jogos a menos, enfrenta o Manchester United neste domingo e ainda tem um jogo pendente contra o Everton no Goodison Park.
Vamos esperar para ver, portanto. O City voltou? Ainda não. Mas a conexão Savinho e Haaland é um dos pontos mais interessantes do momento da equipe do técnico Pep Guardiola.